Isaque manda Jacó a Pandã-Aram. Capítulo 28. E Isaque chamou a Jacó, abençoou, ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulheres de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Pandã-Aram, casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que seja uma multidão de povo, e te dê a bênção Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Pandã-Aram. E Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. E vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o enviara a Pandã-Aram para tomar mulher para si dali, e que abençoou, e lhe ordenara, dizendo: Não tome mulher das filhas de Canaã. E Jacó obedecera ao seu pai e a sua mãe, e se fora a Pandã-Aram. E vendo também Esaú que as filhas de Canaã era má aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote, a visão da escada de Jacó. E partiu, pois, Jacó a Bezeba, e foi a Harã, e chegou em um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava no céu. E eis que o anjo de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, e teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti a sua semente, e a tua semente será como o pó da terra. Estendeu-a ao ocidente e ao oriente, e ao norte, ao sul, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. E acordou, pois, Jacó do seu sono, e disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu, a coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna,
e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó voltou um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me dê pão para comer e vestidos para vestir, e eu nem paz tornar à casa do meu pai, e o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me dareis, certamente te darei o dízimo. Jacó, capítulo 29. Jacó chega ao poço de Harã. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, eis um poço no campo, e eis que 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, donde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhe disse: Conheceis a Labão, filho de Noá? E disseram: Conhecemos. E disseram: Mas esta ele bem. E disseram: Esta bem, eis que aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide apacentai-as. E disseram: Não podemos até que todos os rebanhos se ajunte, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Jacó encontra Raquel. Entanto, ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmã do seu pai, que era filho de Rebeca. Então ela ocorreu o anúncio ao seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou, beijou-o e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas essas coisas. Então Labão disse: Verdadeiramente, eis tu o meu, ossos da minha carne, e ficou com ele 1 mês inteiro. E depois disse Labão a Jacó: Por que tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declarar-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Léia. O nome da menor era Raquel. Léia, porém, tinha os olhos ternos
Mas Raquel era formosa semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel, e de 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu tá dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que amava. Labão engana Jacó. E disse lá Jacó a Labão: dai-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão e todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Léia, sua filha, e trouxe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva, Zipa, e Léia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Léia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço, que ainda outros 7 anos servirei comigo. Jacó casa com Raquel. E Jacó fez assim, cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. O nascimento a Jacó de 12 filhos a uma filha e uma filha. E concebeu Léia, e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. E por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacó: dai-me filhos, ou se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra a ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e assim receba filhos
por ela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julga-me, Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã. Também venci, e chamou o seu nome de Naphtali. Vendo, pois, Léia que cessava de gerar, tomou também a Zilpá, sua serva, e deu a Jacó por mulher, e deu Zilpá, e serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia: Vem uma turba. Chamou o seu nome Gade. Depois deu Zilpá, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia: Para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou seu nome Asser. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, e achou mandragoras no campo, e trouxe a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: Ora, dai-me das mandragoras do teu filho. E ela lhe disse: E já pouco há que hajas tomado. O meu marido tomara também as mandragoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitara contigo esta noite pelas mandragoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu a Léia ao encontro, e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as madrugadas do meu filho, e deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva, o meu marido, e chamou o seu nome Isacar. E Léia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome de Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome de Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu, e abriu sua madre, e ela concebeu, e teve um filho. E disse: Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome de José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse a Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dai-me as minhas mulheres, os meus filhos, pelos quais te tenho servido. E ime, pois, tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado o que o Senhor me abençoou, por amor de ti.
E disse mais: determinei-me o teu salário que tu darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim aumentado até a multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando eis de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todos os teus rebanhos, separando-se dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos, entre os cordeiros e os malhados, salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. E assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ao meu salário, estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e o moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: eis que Oxalá será conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os na mão dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. A maneira é como Jacó se pagou a Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nela risca branca, e descobrindo a brancura que nas varas havia, e por estas varas que tinham descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias d'água, onde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, e salpicadas, e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs a face do rebanho para os listrados, e todos morenos entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não os pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punham Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebesse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não os pôs. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servo, e camelos, e jumento. Muito obrigada por vocês ouvir a palavra de Deus até o final. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, Revestida em Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus.